Olá pessoal, eu sou Daniel Oliveira, escritor do livro Voluntários. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a experiência de escrever esse livro, tá? Eu sou apresentado ao mundo da literatura desde muito novo, 7, 8 anos de idade, através dos gibis. Eu sempre fui incentivado a criar, né, o hábito da leitura, né, por uma pessoa muito especial para mim, meu padrinho. E com base nisso eu comecei lendo os gibis, né, Maurício de Souza e etc. Um pouco mais crescido, eu tive acesso a uma enciclopédia de Monteiro Lobato, com uma série de livros, né? No meu tempo de adolescente, de criança, isso era muito comum. Passava um vendedor de livros, né, pelo bairro, pelo local, e se comprava uma série de livros, 10, 20 livros, com todas as histórias, né? E foi ali que eu comecei a ter contato com os clássicos da literatura nacional. E a partir dali, não parei mais. Em relação aos personagens do livro, a maioria deles são personagens que eu encontrei, né, na minha caminhada como agente social. Tá? Muitos, no primeiro capítulo eu falo, né, da experiência vivida como voluntário em Brumadinho. Então muitas pessoas que eu conheci lá estão e são citadas no livro, organizações, né, que conheci e que tive oportunidade, né, de ajudar, né, no advento, instituições, né, que visitei. Então, toda essa gama, né, de contatos humanos corroboraram para que hoje a gente estivesse com esse livro acabado e pronto, né, para ser distribuído e disseminado aí por esse Brasil e, quem sabe, né, pelo mundo. O maior desafio ao escrever um livro é você ter a visão de como ele vai se desenrolar, né? Porque à medida que você começa a escrever, vem uma série de coisas, vem coisas que você lembra, tem fatos que você vai ter que pesquisar, imagens que muitas vezes você quer colocar no livro, mas que você ainda não possui. Então você precisa fazer contatos, conversar com pessoas, conseguir levantar alguns materiais. Então, assim, na minha visão, o que dá, né, esse nuance, né, de, poxa, tem coisas a se resolver, né, vamos verificar, contato, liga para um, liga para outro, é o que faz, né, um livro não ser algo assim muito prático de se fazer. Dá um certo trabalho. Mas, como eu já disse, a experiência é uma experiência fantástica, você cresce muito, aprende demais. E, assim, uma coisa eu tenho certeza, depois que você escreve o seu primeiro livro e que você vê, né, esse filho sendo gerado, você é mordido, né, pela mosquinha azul e com certeza você vai querer passar por tudo isso novamente. O livro ele é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo fala da experiência vivida em Brumadinho durante alguns dias. Então eu conto várias histórias, né, vividas ali, falo de pessoas que conheci e instituições. Tá? O segundo capítulo ele fala basicamente de instituições sociais que eu conheci durante a minha vida. E muitas delas na qual eu trabalhei, né, e outras que eu conheci através de experiências de vida. E o terceiro e último capítulo eu falo um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo, né, esse momento pandêmico. Então é um tripé, tá? Brumadinho, experiências sociais e período pandêmico.
Bom, em relação a um novo projeto, realmente a gente, quando escreve um livro, logo depois vem outras ideias, né, outros desejos. Eu tenho sim alguma coisa, mas está muito embrionário e eu vou focar agora nesse momento, curtir esse momento, né, de finalização do processo de edição de um livro, publicação e divulgação, né, para depois começar esse segundo projeto, que é uma coisa um pouquinho mais para frente, deve ficar aí para o final aí de 2022, mas em breve já devo estar colocando alguma coisa no papel, tá bom? Bom, como leitor voraz, eu tenho uma série de escritores que eu coloco num hall de escritores de alto gabarito. Eu já citei um deles, né, Monteiro Lobato, quando eu era muito novo, eu tive contato com esse ícone da literatura nacional, né? Mas eu tenho outros que eu posso citar. Augusto Cury, com 2 livros fantásticos, né, que eu li e indico, né? Um deles se chama O Futuro da Humanidade e o outro O Vendedor de Sonhos. Inclusive virou um filme, né? Antônio Carlos Costa, com um livro chamado A Convulsão Protestante, que conta a história dele e a experiência vivida prestando apoio a comunidades carentes e pessoas em condições de vulnerabilidade, né? E um estrangeiro chamado Guilherme Zeller, com um livro chamado O Pavilhão dos Padres. Esse livro é um livro fantástico, conta a história do ponto de vista dos padres, né, que foram aprisionados em campos de concentração na época do Holocausto. Então são alguns, né? Tenho outros, né? Mas esses assim são os que eu tenho como livro de cabeceira. A experiência de escrever um livro é fantástica, né? É lógico que tem seus percalços, porque é uma série de nuances que você se depara no processo, não só de escrita, porque assim, escrever quando você parte de histórias verídicas e coisas que você viveu, não é tão difícil, assim, ao meu modo de ver, né? Você só tem que ter algum cuidado em relação a tempo e espaço, né, para que as histórias elas tenham uma espinha, né, dorsal e que ela não se perca no tempo e que não haja nenhuma, né, informação que não seja correta ou pertinente ao evento. Mas o que eu entendo e vejo de maior dificuldade é justamente a parte de produção, né? E aí você tem uma série de coisas que influenciam. Então, quando você escreve um livro, você vai se deparar que um livro precisa passar por um processo de diagramação, tem uma preparação gráfica, né, que tem a ver com capa, tem a parte financeira, é óbvio, porque você precisa fazer algum investimento. Por mais enxuto que você procure fazer o trabalho, existe uma série de coisas que você precisa investir. Tem a parte também depois da preparação, né? Do pensar em relação a como vai se dar esse processo depois do livro pronto. Então é uma série de questões que você precisa analisar. Mas a experiência é fantástica. Tá? Eu estou muito feliz, independente de todos os percalços, alguns problemas em relação à parte de edição do livro, porque tem muita coisa que você precisa ajustar, até entender, né, o que você quer e a pessoa que está te dando um apoio em relação à parte de montagem, né, do livro mesmo, demanda um certo jogo de cintura, mas nada que não seja resolvível através de diálogo, conversa e entendimento. Eu particularmente estou muito feliz.